Seguimos falando aqui a respeito dos próximos passos do funeral do Papa Francisco, da preparação para o conclave também. Nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o jornalista Silvonei José. O Silvonei é coordenador da Rádio Vaticano e Vatican News em português. Silvonei, bom dia, obrigado por atender aqui a Jovem Pan nesta manhã. E eu vou já começar perguntando para você a respeito da vida do Papa Francisco, como é que você recebeu essa informação a respeito da morte? E tem muita gente dizendo que um dos sinais que o Papa deixou, Silvonei, foi a questão do diálogo entre todos os envolvidos nas mais variadas questões. É uma palavra que deverá estar presente também para o futuro Papa que for eleito, a questão do diálogo e da conversa, Silvonei. Bom dia mais uma vez e obrigado. Bom dia a todos vocês. A pedagogia do encontro era algo que o Papa Francisco nos deixou. Você fala muito bem daquilo que nos deixa como legado o Papa Francisco. Recordamos o primeiro documento escrito e assinado com um líder islâmico, que é um documento da fraternidade humana. Importante a gente recordar, não é simplesmente um diálogo ecumênico, mas é um diálogo interreligioso, né, em que o ser humano está no centro, né? É tão importante isso. Papa Francisco nos traz essa pedagogia do encontro e nos pede sempre para encontrar o nosso irmão. E junto com isso eu colocaria 3 palavrinhas que poderiam sintetizar um pouquinho aquilo que nos deixa o nosso Papa Francisco, o pedido do bom humor, né, da alegria que tem que ser uma constante na nossa existência. Papa Francisco era uma pessoa de bom humor. Nos falava, você não pode ser cristão e ter a cara carrancuda. Isto não é ser cristão. Nós temos uma grande notícia a anunciar e a viver. Depois a misericórdia, porque desde o primeiro momento a misericórdia esteve na boca do Papa para nos ensinar o amor extremo de Deus por nós através do perdão, né? Papa recordava, Deus perdoa todos, todos e todos. E a terceira palavrinha é aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo com o jubileu da esperança. Esperança para nós tem o nome e o Papa nos chama a atenção para essa esperança. Então, a alegria, a misericórdia e a esperança, eu creio que deveria ser grudada no nosso coração como um legado que ele nos deixa, porque através disso, da misericórdia, do encontro, da alegria e da esperança, nós encontramos as pessoas, damos dignidade às pessoas e as pessoas existem. Agora, Silvonei, para a gente entender um pouco do processo de votação ali dentro da Capela Sistina, né, o chamado conclave, a título de curiosidade, mais cedo o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que trouxe uma curiosidade que o conclave mais longo da história durou 2 anos e 9 meses. O que de fato define a duração de um conclave? A gente pode esperar que ele aconteça em poucos dias ou que ele se estenda, por exemplo, podendo chegar a esses 2 anos? Não, absolutamente. Os 2 anos é onde que vem, inclusive, a palavra conclave, quer dizer, fechado a chave, né? Em Viterbo, recordamos, desciam com a marmita, entre aspas, para eles comerem, e aí começou, eles decidiram a terminar o conclave, que durou mais 2 anos. Eram interesses de partes. O que acontece? Acontece que já desde a primeira votação começa a se delinear, podemos dizer. Durante as congregações que nós teremos, já tivemos a primeira hoje, foram votadas coisas importantes, né? Inclusive os nomes das pessoas que auxiliam o Camerlengo, que será o Rico, Parolin e Baggio, vão auxiliar o Camerlengo nesse momento. E depois nós temos 2 votações de manhã, 2 votações à tarde. Nós precisamos de 2/3, né, das votações, mas isso vai se afunilando com os votos que vão criando uma certa tendência. E como é que a gente escolhe? Nessas congregações, vão ser traçado um pouco o perfil que deve ter o próximo pontífice diante das exigências, né, das questões importantes da Igreja. Nós tivemos João Paulo II, que era o leste europeu, que era comunismo, que era a presença da Igreja, né, naquelas terras que viviam em catacumbas. Depois tivemos o nosso querido Papa Bento XVI, que olhava, né, para a essência do que significa ser católico. Tivemos a reforma que foi pedida pelos senhores cardeais ao futuro Papa, do qual veio nosso Papa Francisco, ele várias vezes
recordou, eu estou fazendo aquilo que os senhores cardeais nas congregações pediram ao futuro Papa. Eu sou o futuro Papa, então eu estou fazendo aquilo que eles me pediram. E para auxiliá-lo, ele criou inclusive o C9, o Colégio dos Cardeais, esse centro, esse grupo de 9 cardeais, para auxiliá-lo em todas as decisões. Quer dizer, ele continuou ainda com a palavrinha que depois ele colocou através da presença dos senhores bispos aqui em Roma, com o sínodo, a palavra sinodal e sinodalidade, ou seja, caminhar juntos partindo de um outro verbo, escutar, ouvir. E ali, então, nós temos aquilo que vivemos nesses últimos anos. Daisy? Como que a escolha dentro do conclave, ela se sobrepõe à pressão da mídia, de governos ou até de outros líderes, quando ela deveria ser totalmente espiritual? O senhor acha que existe essa sobreposição, existe uma pressão de outros líderes ou até de governos, ou ela consegue ir numa linha mais espiritual? Eu acho que essa é um pouco a nossa invenção como jornalistas, quando a gente diz das tendências. Nós temos um toto-papa que já está circulando por aí, daqueles que vão ser mais votados, menos votados. Recordamos na última eleição, tivemos até Dom Odilo na frente, inclusive. Vejam só, quando nós temos o início do conclave, quando tem o extra homens, quando fecham-se as portas na Capela Sistina, ali o mundo não existe mais, não existe interferência. Inclusive, nós temos uma barreira para evitar, né, comunicações externas. E ali começa, então, a consciência de cada um dos eleitores e a oração. A oração é um elemento fundamental. O Espírito Santo sopra. Eu acredito piamente que o Espírito Santo nos ajuda a orientar os nossos eleitores. Nós teremos 135 eleitores, né? 135 eleitores que escolherão o bispo de Roma. A eleição no conclave é o bispo de Roma. Eles estão escolhendo o bispo de Roma, que depois se torna papa. Recordamos sempre isso, né? O papa é o bispo de Roma, por isso que ele é papa. Mas eu já vi muito quando se fala, mas existem pressões econômicas, pressões... Posso garantir para vocês, conversando com os senhores cardeais, que muitos deixam até de ler os jornais para evitar esse tipo de consideração. José Maria. Silvonei, parabéns pelo seu trabalho e que orgulhe os brasileiros lá na frente da Rádio de Roma, né? E parabéns pelo livro também, do Bento Peregrino, né, que você o coloca assim. Eu queria saber sobre esse novo mundo da comunicação, que eu venho prestando muita atenção, e sobre, vamos dizer, o abraço que a Igreja Católica está dando, embora eu acho que um pouco tarde, mas melhor tarde do que nunca, né? Como é que é essa relação com o novo mundo da comunicação e a Igreja Católica? Pessoal, nós tivemos que aprender muito também. Eu posso dizer que nós, como instrumentos de comunicação, vejam só, nós temos aqui onde eu estou falando agora, no Palácio Pio, que é o Palácio da Comunicação, que foi introduzido pela reforma do Papa Francisco, unindo no único dicastério todos os elementos de comunicação. Temos o Observatório Romano, Rádio Vaticano, Vatican News, Tipografia Vaticana, Livraria Vaticana, Serviço de Documentação, Serviço Fotográfico, temos a Sala de Imprensa, enfim, todos esses setores de comunicação hoje estão dentro da nossa, vamos dizer assim, do nosso Ministério da Comunicação, que é o Dicastério para a Comunicação. O Papa sempre nos pediu transparência e levar a verdade. Diferentemente de outros instrumentos, nós não somos só instrumentos de comunicação, mas nós somos fonte de informação. Aquilo que nós produzimos para o mundo. Nós produzimos para o Brasil porque existe o Brasil, existem católicos no Brasil, existem pessoas. E uma coisa eu creio, muito importante, às vezes criticam a gente, vocês deram a notícia um pouco atrasado, vocês deram a notícia. Não é bem assim. Nós não podemos nos permitir escrever errata. Aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós colocamos oficialmente, vocês não vão encontrar uma errata. Então, é preferível esperar, muitas vezes, 5 minutos a mais, né, do que ter que pensar de dar uma notícia
que depois não seja verdade. A verdade é aquilo que o Papa sempre pediu para nós. Nós temos que comunicar a beleza da verdade. E é isso que nós estamos tentando fazer. E agradeço mais uma vez pelo elogio, pelas palavras gentis, mas é um trabalho complexo, só para vocês terem uma ideia. Nós somos hoje, aqui dentro de Vatican News, 56 línguas diferentes. Vocês podem imaginar essa Torre de Babel. Silvonei José, jornalista, coordenador da Rádio Vaticano e da Vatican News. Muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um bom dia aí para você. Muito obrigado e um bom trabalho a vocês.